Fala Brasil, beleza? Aqui pessoal, eu tô aqui para gravar algumas aulinhas pequenas para explicar para vocês o básico do básico dos biomas mundiais. O nosso foco são os biomas brasileiros, mas a gente vai trabalhar também algumas ideias gerais sobre a grande diversidade climática que influencia nas diferentes paisagens e diferentes ecossistemas que a gente vê no mundo. Eu trouxe aqui para vocês um mapa que traz pelas cores aqui que a gente percebe, né? Então pelas cores aqui, distribuição de cores, diferentes tipos de biomas que são mundialmente espalhados. É claro que cada país, cada região vai ter subclassificações desses biomas, mas a ideia aqui é a gente ter uma ideia geral, um conhecimento geral sobre esses biomas mundiais. Por isso, a razão dessas aulas gravadas. Vamos começar então pelo bioma conhecido como tundra, tá? Eu criei um código de cores aqui em que as caixas onde tem a descrição de cada bioma corresponde à mesma cor de onde esses biomas ficam distribuídos no globo. Então a tundra aqui, ela está presente principalmente na região mais norte da América do Norte, então onde que a minha caneta laser está passando aqui, ao redor da Groenlândia, tá? A tundra também é presente no norte da Eurásia, então na parte da Europa e da Ásia, tá? E é uma vegetação, é um bioma muito interessante. Vamos ver algumas características então da tundra. A tundra tem um clima, um perfil climático de temperaturas baixas quase que o ano inteiro. Os verões são extremamente curtos e mesmo assim as temperaturas durante o verão são bem baixas. Temperaturas dificilmente passam os 10 graus positivos. O inverno é bastante rigoroso, né, com temperaturas abaixo de zero. E durante os verões, os dias são muito longos, tá? Isso significa que durante o verão, esses dias poderão até durar 24 horas. A gente tem que lembrar da questão do eixo de inclinação da Terra. No verão, a gente vai ter quase que essa região aqui exposta constantemente ao sol, sem ter noites, né? E depois os invernos, né, serão bem longos e com um fotoperíodo, uma duração do dia muito pequena também, e às vezes dias sem luz do sol. Tem pouca precipitação. Essa pouca precipitação significa pouca neve e pouca chuva, tá? Mas existe muita umidade, porque abaixo do solo existe uma camada de gelo permanentemente congelada, que chama permafrost. Então esse gelo, às vezes, quando ele derrete um pouco, ele cria a umidade necessária. Junta com a precipitação, então você tem água ali. Quando a gente fala de vegetação, observa bem essa paisagem aqui, ó. É uma vegetação mais rasteira. A gente vai falar que são vegetações herbáceas perenes. Elas ficam ali crescendo lentamente ao longo do ano e mesmo no inverno elas diminuem o metabolismo, mas continuam crescendo nos períodos mais quentes do ano. Tá? Então tem um crescimento muito lento e é uma vegetação perene, sempre presente. Ora vai estar debaixo da neve, ora vai estar por cima do solo quando a neve derrete, né? Nos meses mais quentes, tá? Olha só que interessante, algumas adaptações que essas plantas têm para o pouco de calor e o pouco de sol que elas recebem. Tricomas são pelinhos bem pequenininhos que ajudam na retenção do calor. Então, o pouco calor que chega é otimizado, é melhor aproveitado com a presença desses tricomas aqui, tá? E muitas flores, muitas plantas, quando florescem, elas vão seguir o sol durante o dia. Isso aumenta também a captação de calor, como se fosse uma antena parabólica captando esse calor. Bem legal, né? A fauna, ou seja, a biodiversidade de animais, ela costuma ser muito baixa, né? Uma vez que a vegetação também tem uma biodiversidade muito baixa. No verão aparecem algumas espécies de aves migratórias que fogem desse local muito frio, né, quando é inverno, mas existem alguns animais residentes. E aí eu estou chamando a atenção aqui de algumas coisas interessantes. Primeiro, os animais residentes eles são endotérmicos. Isso significa que o corpo deles produz o calor que mantém a temperatura deles constante. Então, para esses animais conseguirem viver nesses ambientes extremamente frios, eles precisam ter uma produção própria de calor e manter essa temperatura bem acima da temperatura ambiente. E tem uma outra, uma coisa bem interessante também. Muitos desses animais trocam de pelos ou de penas ou de plumagem ao longo do ano para criar uma camuflagem sazonal. Aqui a gente está vendo uma ave
típica lá da tundra, que chama pitâmiga. E essa ave é muito legal. No inverno, todas as suas peninhas ficam brancas para ela melhor se camuflar no fundo da neve. Quando a neve derrete e aí você tem vegetação, rochas, ela troca a sua plumagem para uma plumagem mais semelhante ao solo onde que ela vive. E se a gente observar com um detalhe bem interessante, o pezinho dela não é peladinho, ele é todo coberto de plumas também. Então, os animais endotérmicos que precisam se manter aquecidos, eles têm alguns dispositivos metabólicos e dispositivos adaptativos morfológicos que vão favorecer a sua permanência em ambientes tão frios. Em mamíferos, por exemplo, a gente pode pensar em pelos. Uma camada bem grossa de pelos, os pelos atuam como ótimos isolantes térmicos. As aves têm as penas também atuam como ótimos isolantes térmicos. Além disso, esses animais costumam ter uma capa de gordura bem grossa debaixo da pele, que também vai atuar como se fosse um isolante térmico. Beleza? Então, essa aí é a tundra. Vamos para o próximo bioma. O próximo bioma é o bioma conhecido como floresta boreal ou taiga. E se a gente olhar pela coloração da caixa, a gente vai ver que a taiga ela se distribui principalmente no norte do planeta, no norte da América do Norte e também no norte da Eurásia. Tá? Já é uma floresta com predomínio de árvores. E aqui a gente vai ter uma biodiversidade de árvores muito pequena. As árvores basicamente são coníferas, são gimnospermas, da família dos pinheiros. Os pinheiros são grandes árvores que conquistaram o ambiente terrestre, que fazem polinização e dispersão das sementes pelo vento. Percebam o seguinte: atualmente as plantas mais bem sucedidas na escala evolutiva, atualmente no globo, com maior diversidade, são plantas que dependem de animais, de insetos principalmente, para fazer a polinização. Como lá é muito frio, as temperaturas são muito baixas, a diversidade de insetos é muito pequena e fica reduzida somente ao verão. Então não vai ter inseto direito para fazer uma polinização. A polinização fica a cargo do vento. Assim como a dispersão de sementes, que normalmente são pássaros ou mamíferos ou pequenos animais que engolem as sementes e espalham pelo meio, lá vai ser difícil porque também vai ter uma biodiversidade muito pequena. Então, a gente tem um predomínio de árvores que não dependem de animais para se dispersarem, tanto o pólen quanto as sementes. São árvores gimnospermas, são coníferas, beleza? Tem uma adaptação muito legal. Olha essa figura aqui. As folhas das coníferas são folhas aciculiformes, em forma de agulha. Essa característica é muito interessante porque a redução dessa área de exposição diminui a taxa de transpiração e perda de água, já que a chuva nesses ambientes não é muito abundante e ela vai ser mais presente, a precipitação vai ser mais presente no verão. No inverno costuma nevar bastante, mas a planta não consegue absorver água congelada pela raiz, né? Então ela precisa ter um dispositivo de economia de água. E esse dispositivo vai ser a redução da área da folha, a folha em forma de agulha. A folha em forma de agulha associada com os galhos voltados para baixo, pensa num pinheirinho que tem aquele formato cônico. Isso ajuda também a não acumular neve na copa dessas árvores. Então a neve escorre com mais facilidade, o que provoca menos peso sobre a árvore propriamente dita. Tudo bem? A fauna desses lugares, né, é dominada por animais também endotérmicos. Então aqui eu coloquei a figura de um alce e de uma lebre, né, são animais que comem folhas, por exemplo. Existem muitos roedores que comem sementes, as próprias sementes das coníferas, e algumas aves migratórias também costumam aparecer aqui. Uma coisa interessante é que as coníferas, as plantas, né, da família dos pinheiros, elas não perdem as folhas durante o inverno. Isso é muito importante porque, já que o verão é muito curto, assim que a neve derrete, as folhas já estão prontas para fazer fotossíntese e ter uma produtividade muito grande nesse período curto de tempo que elas têm para poder fazer isso. Tranquilo? Vamos para o próximo bioma aqui, gente. O próximo bioma é a floresta temperada decídua, aquela floresta típica que a gente vê em filme, né, que perde as folhas durante o outono e fica totalmente peladinha durante o inverno. É uma paisagem que se transforma muito ao longo das 4 estações. No inverno, as árvores estão totalmente caducas, sem folhas. No verão, né, na primavera, as folhas voltam a crescer, ficam todas verdinhas durante o verão. E já no final do verão, início do outono, elas começam a mudar de cor
elas vão passando de verde para amarelo, de amarelo para laranja, de laranja para vermelho e começam a cair das árvores. Esse é um movimento previsto, é uma adaptação a esse ambiente. Por quê? A gente vai ter verões mais amenos, quentes, mas não tão quentes assim, invernos bem frios, muita neve. Então, durante o inverno, né, o que vai acontecer? O metabolismo dessas plantas vai cair muito, a folha concentra muita água, então, para evitar o congelamento da água, que é altamente nocivo para as plantas, para qualquer ser vivo, elas vão perder essas folhas. E tem outra: menos folha significa menos neve pesando sobre a copa. Então, é uma outra estratégia evolutiva, é perder as folhas para não ter uma copa muito pesada que poderia quebrar o galho das árvores e matar a planta, né? Então, nós temos aqui uma diversidade bem maior já de animais, uma vez que a temperatura ela varia bastante. No verão são temperaturas mais altas. Coloquei aqui a foto, né, de um urso. E essa floresta, vamos olhar para onde que ela se distribui aqui no globo. A gente tem essa floresta temperada decídua na América do Norte, a gente tem também na Europa e tem também na Ásia, né, numa região mais oriental da Ásia aqui, ó, pegando Mongólia, pegando China, pegando Japão, tá? Que são países que apresentam esse tipo de bioma, tá? Então, basicamente, a gente tem uma diversidade de animais cada vez maior à medida que a temperatura aumenta, à medida que a diversidade de plantas também aumenta. Na floresta boreal, a diversidade de árvores era muito pequena. Aqui, a vegetação já é bem mais diversa, bem mais rica, com muito mais recursos para os animais. Tranquilo? E para finalizar a nossa pequena gravação de hoje, nós até comentamos em aula, né, os pampas gaúchos como exemplos de pradarias temperadas. Se a gente olhar aqui no mapa, pelo código de cores, tá aqui, ó, pradarias temperadas nessa região, aqui da Europa, transição com a Ásia, América do Norte e também na América do Sul, pegando o sul do Brasil, Argentina e Uruguai. Predomínio de vegetação rasteira, né, gramíneas e herbáceas, muitos animais que são adaptados a essas planícies. Aqui é o bisão norte-americano, né, um grande grupo de pastadores, então são animais que formam rebanhos gigantescos e naturalmente pastam nesses ambientes. Aqui a gente tem a ema, né, que é uma ave que perdeu evolutivamente a capacidade de voar e que habita muito bem essas regiões de pradarias, observado no Brasil, na Argentina, no Uruguai também. Tá? E aí a gente vai ter uma vegetação rasteira adaptada a esses pastadores e também a ocorrência de fogo natural, que às vezes vai acabar acontecendo porque trata-se de um ambiente mais seco, com menos chuva, mais concentrada no verão. Tranquilo? Então, esses foram os 4 primeiros biomas mundiais. Aguardem a próxima gravação, que a gente vai falar de alguns outros biomas também. Até a próxima, gente. Tchau!